dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está aí vendo esse podcast, vendo essa conversa. Aqui nós somos do canal Seja Lúcida, finalmente temos um nome, né, que a gente está aí nessa parte de iniciando esse projeto, somos primeiros as nossas primeiras gravações. Aqui a gente conseguiu configurar algumas playlists que você entrando aí no canal, se inscrevendo, você já vai ver que nós temos a playlist da Seja Lúcida, né, das mulheres que precisam ter lucidez, então aqui a gente vai falar sobre saúde, sobre mentalidade, sobre organização, sobre vida espiritual, que é o tema de hoje. Mas também, teremos a nossa playlist do caos, né, que assusta um pouco, mas só quem passa pelo caos sabe o que está acontecendo, né, então nós já tivemos aí a nossa primeira entrevistada que foi a Osana, né, nesses processos que muitas vezes nós como mulheres passamos ali por situações, então o primeiro ponto é você trazer uma clareza para esse momento, logo a partir da clareza você toma algumas atitudes, aí você começa a se organizar, só que aí você precisa se sustentar. Então, dentro desse espectro, nós falamos um pouquinho sobre essa vida e esse universo de organização, só que com base, né, com o embasamento. A partir daí, nós temos também o nosso quadro Herança Viva, que é com a queridíssima Ene, que aí é o nosso outro projeto aí. Esse é meio já embrionário, já temos data de lançamento, mas enfim, conversaremos sobre isso em outro momento. E a nossa playlist teológica. E eu fiquei muito feliz de conseguir trazer esse convidado hoje, porque é uma pessoa que nós temos uma caminhada juntas aí já há uns longos anos, né? E o Marcelo, pastor Marcelo Vicente, ele tem sido uma bênção na minha vida. E quando a gente entrou em contato, eu percebi que fazia um ano, pastor, que a gente não se falava. Verdade. Mas não parece, né? A gente vai se acompanhando. O pastor Marcelo, ele hoje é pastor, ele está à frente da igreja Comunidade Eclésia. O Eclésia antes foi um instituto de teologia, na qual eu consegui me formar ali e também consegui dar aulas, né, como professora substituta. Foi uma experiência muito maravilhosa. A gente estava ali junto com o pastor Euclides Santana também. Ali foi onde eu formei as minhas bases teológicas, foram com eles, né. E eu sempre, acompanhei muito, né, a vida pastoral, os perrengues, a vida do pastor Marcelo, toda essa trajetória tão espinhosa que é o pastorado, né, mas também ao mesmo tempo tão gratificante. E as mensagens dele, a forma com que ele comunica o evangelho, né, traz muita clareza. E dentro deste quadro, o que eu quero trazer para nós mulheres é lucidez teológica também, porque a teologia ela está acessível a nós. Nós educamos os nossos filhos, né, muitas de nós estamos sozinhas ou algumas não têm esposos que estão na igreja, então nós precisamos criar nossa base teológica. E com o pastor Marcelo é muito gostoso a conversa, porque ele é muito didático, ele tem alma de professor, então ele vai explicando aí de uma maneira que a gente vai entendendo e vai desejando, conhecer mais a Deus, né. Eu vou pedir para ele acrescentar mais alguma coisa que ele achar interessante, mas eu já vou entrar, assim, com os 2 pés na porta, porque, ele é um pastor e ele é um cristão pentecostal reformado, pastor. Ainda estamos aí. Ainda estamos nessa. Seja bem-vindo. Converse com a gente, por favor. Bom, Eli, primeiramente quero agradecer aqui esse espaço, né, por nós podermos comunicar, falar com os ouvintes, aos ouvintes também, uma saudação de paz. Não sei em que momento você vai assistir esse podcast, de manhã à tarde ou à noite, mas que aonde você estiver e o horário que você estiver nos acompanhando, você tenha essa saudação de paz. Bom, eu vou começar aqui me apresentando, né? A Manda Eli já ver. colocou. Eu sou o Marcelo Vicente, tá bom? Eu sirvo a Deus como pastor na comunidade Eclésia. Nós conhecemos mais como Eclésia, né? Esse nome Eclésia, no grego, significa tirados para fora ou tirados para servir fora. Tem algumas traduções, algumas variações, mas esse é o sentido. A nossa ideia ah, era fazer uma comunidade de fé, formar uma comunidade de fé que se aproximasse ali do modelo de igreja de Atos 2, a qual
foi ali oficialmente inaugurada, prometida em Mateus 16, mas oficialmente inaugurada ali na descida do Espírito Santo, participando e experimentando de comunhão, da presença do Espírito, do partir do pão, das orações. Então, é isso que nós respiramos como eclésia. Agora, além de pastor, pastor é o exercício ministerial, eu sou pai, nós temos o Pedro, que hoje ele tem 20 anos, nós temos a Manu, né? Só corrigindo, o Pedro vai fazer 20 anos agora, né? Se eu chegar em casa errar a data, a idade aqui, eu vou chegar em casa e a patroa vai puxar minha orelha. Então nós temos o Pedro, hoje ele tem 19 anos, este ano agora ele completa 20 anos. Nós temos a Manu, de 11 anos, né? É a arteira ali da casa, a espoleta ali que a gente tem que sempre estar controlando. E eu tenho a joia da minha coroa, que é a Nilza, né, minha esposa, e juntos nós formamos aí essa família composta por 4 pessoas que Deus ele tem abençoado e tem nos direcionado, e graças a Deus eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Agora, vamos a esse tema que para alguns fica bem complexo. O que que é É. isso? Um pentecostal reformado, né, Eli? Eu uso isso, já há algum tempo, porque é assim que eu me identifico. Eu sei que não existe esse segmento, eu sei que, já tentaram de algumas maneiras criar um movimento do pentecostal reformado, mas não teve muito sucesso, porque entre reformados e pentecostais existe sempre ali o conflito entre arminianos e calvinistas. Mas eu vou tentar aqui de uma maneira bem lúcida trazer o que eu penso e qual que é a minha experiência quando eu me remeto a falar sobre um pentecostal reformado. Eu aceitei Jesus na década de 90, mais especificamente ali no ano de 97, e aceitei a Jesus em uma igreja pentecostal. E a igreja que eu aceitei Jesus é pentecostal da gema mesmo. O pastor ele pintava até fogo na parede ali, porque era o objetivo da igreja era ser uma igreja de De fogo, uma igreja fogo. de movimento, uma igreja de manifestação de dons. Inclusive, no bairro ali, eu fui criado uma boa parte da minha vida ali em Santo André, cidade de São Jorge ali, muitas pessoas vão se identificar, é aqui próximo. E havia até uma certa competição ali no bairro, qual igreja era mais do fogo, do movimento, dos dons. Tinha ali essa certa competição e tal. E o objetivo do Um meu pastor ranking. exatamente, primeiro, segundo, terceiro, tinha o top 3 ali das igrejas mais cheias dos dons enfim. E a expectativa do meu pastor é que isso fosse uma referência, fosse a referência da igreja. Eu não vou citar nomes aqui, mas só para vocês terem um contexto de como foi a minha infância. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 10 anos de idade. Como que é isso? Uma criança aceitando Jesus. Eu acredito que Deus já trabalhava ali, já iniciava, né, os primeiros passos do meu chamado, porque a minha conversão foi assim. O pastor, ele estava ali pregando, e ele falou: olha, a nossa igreja está começando agora, a nossa igreja precisa de pessoas, a igreja, ela... E aí eu olhando tudo aquilo e tal, eu estava em detalhe, tá? Abrindo aqui um parênteses importante. Eu, com 10 anos de idade, já estava dando muito trabalho, dentro de uma periferia, com amizades ruins, influências assim do mundo do crime, já participando de rodas onde o álcool, droga, era livre, 10 anos. 10 anos de idade. É a realidade de toda criança de periferia, né? Você está dentro de uma comunidade, é isso que a comunidade, ela geralmente vai oferecer para você se não tiver nenhum programa social. Claro que eu tenho que ser justo aqui com exceções, porque dentro de comunidades existem programas sociais, existem várias Igrejas, né? igrejas que estão trabalhando, mas no meu caso ali, eu não conhecia nada de igreja, as influências não eram relacionadas à igreja. Então eu fecho esse parênteses para dizer que é esse o motivo pelo qual minha mãe me leva na igreja. Minha mãe nunca foi crente, mas ela falou: para esse menino Salvar esse aqui, moleque. para esse menino aqui, só A igreja. a igreja, só os crentes.
E ela me levou ali, eu estava nesse culto e o pastor pregando e falou: precisamos de pessoas, inclusive para liderar o ministério das crianças, né? Nós não chamávamos de kids, chamávamos de crianças. Aí eu levantei a mão, olha eu aqui, estou disponível. Aí o O pastor líder falou, nato. e o pastor me conhecia, porque nós morávamos na mesma viela, não era rua, não morávamos na mesma viela, a minha casa é aqui, 2 casas depois era dele. Aí ele falou: "Ô Marcelo, mas você não é crente, você tem que aceitar Jesus". Eu falei: "Tá bom, eu aceito Jesus, como que é isso? Vem aqui na frente". E aí Que eu fui lá ótimo. na frente, Essa aceitei parte eu Jesus. não sabia. Então. Fui lá na frente, aceitei Jesus. Claro, eu não sabia naquele momento o que era aceitar Jesus. Eu fui, provocado por um desafio. Eu não sabia o que era aceitar Jesus, não havia ali um conhecimento pleno do evangelho, mas foi assim que eu comecei. E foi nele que eu me inspirei. Então, e foi ele que me ensinou os primeiros passos. E aqui eu falo com muita seriedade e com muito respeito, porque eu aceitei Jesus pensando em liderar. Ele falou assim: agora, para você liderar, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de forma teológica, mas naquele primeiro momento era isso. Olha só, você precisa orar e ler a Bíblia e falar: Deus, me batiza com o Espírito Santo. E eu fui seguindo os passo a passo. Como que é isso? Como que ora? E ele foi me ensinando. Discipulado. E eu fui aprendendo a orar, aprendendo a ler a Bíblia. Já começou ali o meu desejo, a minha conexão com a Bíblia, graças o impulsionamento dele. E, e eu comecei fazendo isso e tal. Daqui a pouco ele falou assim: agora você vai precisar ser batizado nas águas. Aí no ano de 2002 eu fui batizado nas águas. E assim foi a minha caminhada, né? Chegou um momento em que, por eu ter mais apreço pela palavra, a igreja, como eu disse, era uma igreja de muitos dons, era uma igreja de movimento, a prioridade ali era as profecias e as revelações e tudo mais, e eu estava já indo numa contramão, porque eu tinha muito desejo em aprender a palavra de Deus e eu lia horas e horas a palavra ali, sem entender muito, mas eu tentava tirar alguma coisa dali e tal. E isso foi me gerando já um certo senso crítico. Você vai lendo a Bíblia, você vai fazendo comparações e não tem jeito, não tem como você não se Sim, tornar crítico, né? isso. E quando eu digo crítico aqui, claro que é no bom sentido. É ter uma É o análise crítica, bereano, exato, é ter uma análise passa pela crítica Bíblia. com o objetivo de ajudar, de cooperar para a causa do evangelho. Só que dentro de uma igreja nessa cultura, tem muito daquilo. Olha, a letra mata. Olha, tem que focar no espírito, porque o espírito vivifica, né? Tem essa interpretação errada das palavras de Paulo e tudo mais. E o pastor um dia ele me convidou a conhecer uma outra igreja. Meio que, vem aqui, essa igreja aqui não é para você não. Vem aqui que eu vou te levar para uma outra igreja, para um pastor amigo meu, e lá ele é da Bíblia, lá ele é da escola bíblica, Que lá aqui ele é. nós é do fogo. Exatamente. Aqui, resumidamente, aqui nós somos dos dons, aqui a gente é das profecias e tal. Vou te levar ali para o pastor José Antônio. E aí aonde foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Quando ele me apresenta para o pastor José Antônio, quando ele me apresenta a Assembleia de Deus Ministério Santo André, que foi aonde eu congreguei 13 anos, ele me coloca numa rota aonde, perceba, de novo, né, um parênteses aqui, ele não sabia disso, mas ele estava me discipulando e me direcionando para o homem que eu sou hoje, dando ali os primeiros caminhos que eu deveria trilhar para que eu me tornasse o homem que eu sou hoje. Então ele me levou para um lugar onde ele entendia que trabalhava mais a palavra de Deus. E ali, realmente, eu conheci um pastor, pastor José Antônio, tá hoje jubilado, tá descansando, né? Mas ainda com muito temor a Deus. Até um abraço para o nosso pastor José Antônio. Ele me pegou pela mão e me ensinou a ser professor de escola bíblica. Ele tinha 3, 4 formações teológicas. Ele me ensinou mais Mas, sobre o que por que eu tinha esse desejo pela palavra. Ele falou: bem que isso aqui precisa ser alinhado. E nós vamos alinhar isso aqui de uma maneira teológica. Você vai estudar, você vai aprender a interpretar, e ali o negócio se tornou assim
sem limites, porque eu não vou saber aqui, gente, eu sou ruim de data, tá? Mas acho que 2005, 2006, eu estava entrando no meu primeiro seminário, que era o Fateza, e depois, dali para frente, só foram mais estudos, enfim. Mas vão voltando lá o porquê do pentecostal reformado. Essa é a minha raiz. A minha raiz é totalmente pentecostal. Só que quando você entra para dentro da área teológica, é como eu disse, se torna um ambiente sem limites. Quando a mente ela abre para o conhecimento, ela nunca mais é a mesma, né? Esse espaço que o conhecimento ocupa na mente faz com que sua mente deixe de ter aquele modelo embrionário e ela se expande para muito mais. E quando eu estudava a teologia pentecostal, e muito vinculado à igreja, eu percebia que a teologia pentecostal aplicado dentro de uma denominação acaba puxando muito para o RI, o regimento interno da igreja, as doutrinas. Doutrina Os é usos, relativo, né? Porque doutrina é a é a palavra. É palavra. que essa palavra doutrina é utilizado dentro das igrejas para falar dos Dos usos e usos e costumes. costumes. Mas a gente sabe que doutrina não é isso, né? É o regimento interno da igreja. Mas vamos lá. Trazia os regimentos daquela igreja para dentro da aula de teologia. E eu percebi isso de cara. Falei, pera um pouco. Se o cara vai usar barba ou não, se a mulher vai usar calça ou saia, isso não tem a ver com teologia. Nossa, a gente viveu isso muito, né? É, Entre os anos 90 e 2000 sim. batia muito, né? Santidade, sinônimo de santidade, estava relacionado Como você a, se vestia, ao regimento interno da igreja. Então, as igrejas que tinham o regimento interno mais rígido, né, eram as igrejas mais santas, mais cheias de Deus e tal. E eu comecei a perceber que essa teologia, ela estava sendo influenciada uh, pela denominação. Então eu fui atrás de uma teologia neutra. Não sei se essa é a palavra, mas bíblica, eu é acho, uma né? teologia interdenominacional, é a palavra correta. Então eu fui estudar, eu tenho uma faculdade em Minas Gerais, chama Faculdade Nacional, Faculdade Teológica Nacional, conhecida como FATEM, e tinha polos aqui no ABC. E era totalmente desvinculado ao ministério. E aí eu comecei a estudar neste seminário. E aí eu comecei a aprender junto sobre teologia pentecostal, teologia reformada. E aí é onde, mais uma vez, alguma coisa muda na minha vida, alguma chave vira. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar juntos, comparar teologia pentecostal com teologia reformada, você começa a não se conformar com alguns erros do movimento pentecostal. Não é porque nós somos pentecostais, e os pentecostais talvez não gostem que eu falo isso, mas não é porque nós somos pentecostais que a gente tem que ficar cego aos erros que aconteceram no decorrer da história pentecostal. O pentecostalismo, primeiro que tem que ser mais humilde, nós temos que ser mais humildes, por quê? O pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, nós temos um pouco mais de 100 anos, enquanto que o movimento reformado tem mais de 500 anos. Então eles estão lendo Bíblia há mais tempo que nós, eles têm um pouco mais de maturidade sobre as escrituras do que nós. Então eu comecei a pensar sobre essas coisas. E ao comparar teologia reformada com teologia pentecostal, algumas coisas começaram a fazer mais sentido para mim na teologia reformada. Como, por exemplo, o que direciona um culto pentecostal? Muitas igrejas que trabalham com campanhas, por exemplo, se você vai lá na Eclésia, nós não temos campanha. Isso já é uma influência do movimento reformado. Cretismo, A campanha. gente não tem. Por que nós não temos campanha? Pelo seguinte, quando você vai entender o culto bíblico, o culto é a Deus. Adeus. É a Deus. Nós vamos ali para ofertar um culto a Deus. Se o culto é a Deus, o culto não pode ser tematizado com base na minha necessidade. Se o culto ele é a Deus, os louvores não podem estar direcionados à minha necessidade. Se o culto ele é a Deus, a palavra não pode ser só a palavra de, olha, você vai receber. Se você for fiel a Deus, você pode ficar tranquilo que Deus vai te abrir portas, vai te dar casa. A palavra não pode ser somente isso. Tudo bem que Deus abençoa, claro, eu creio que Deus abençoa, que Deus ele prospera, mas a palavra não pode ser só isso, porque quando o culto ele está tematizado, os louvores estão enviesados à necessidade do ser humano, quem está no centro do culto é o ser humano
e não Deus. E onde que eu aprendi isso? Não foi no movimento pentecostal. Eu aprendi dentro do movimento reformado. Os elementos do culto, Exatamente, os elementos do culto. centralidade de Deus. E tudo isso, por exemplo, na Eclésia, nós temos um curso de integração. E um dos módulos desse curso de integração é o SYNC, né? Curso para novos membros. Um dos módulos deste curso é o 5 Sola. Por quê? Os 5 solas? Porque, para mim, o culto ele tem que estar baseado somente as escrituras. Para mim, toda pregação dentro da igreja tem que ter cruz, tem que falar de renúncia, tem que... E nisso você já vai estar trabalhando somente pela fé, somente pela graça, somente Deus por glória. Cristo. Quando eu falo somente a Deus glória, eu não posso, por exemplo, mais uma influência da reforma. Lá na nossa igreja, é muito raro. Se você for no Instagram da igreja agora, o nosso Instagram é @insta da Eclésia. Se você vai agora lá no Instagram da nossa igreja, você vai encontrar, de 5 anos que nós temos de fundação, você vai encontrar umas 2 ou 3 artes com foto. Por quê? Ninguém vai na Eclésia porque fulano vai pregar. Ninguém vai na Eclésia porque fulano vai cantar. Tudo bem que somente a Deus a glória é muito mais do que isso. No dia a dia, muitas vezes... Mas já faz parte. Exatamente. No dia a dia, muitas vezes, nós nos comportamos de maneira que nós queremos roubar a glória de Deus. Mas a igreja, ela já precisa demonstrar nas suas pequenas atitudes que tudo no culto está glorificando a Deus. E aqui a gente já entra numa questão... eu, rapidamente, só falando, a minha primeira formação em teologia foi pelo Instituto Eclésia, né? Foi nosso primeiro contato. E eu lembro como se fosse hoje, minha primeira aula. O Thales era muito pequenininho ainda, ele ficava ali na salinha do lado, que o primeiro polo foi, acho que, ali no Vila Vitória, né? Na Palavra da Vida. E o Thales ali, com a sua fraldinha ali do lado, então ele era bem pequenininho mesmo. E aí começou a aula, eu lembro que tinha bastante aluno ali, né? Minha mãe, né, tentando ali seu primeiro curso de teologia. E eu lembro que foi falado de livre-arbítrio ali na conversa. E eu, assim, da forma que eu voltei para Cristo, eu tive opção. Tipo, Deus fez assim. Eu cheguei para Deus e eu disse assim, eu não acredito. Para mim, havia estudado psicologia, darwiniana, agnóstica, feminista, enfim, estava toda estrupiada. E eu, não conseguia voltar a acreditar no Éden, no Gênesis 1, em Deus, na morte, na concepção virginal. Eu não tinha fé. E eu pedi fé para Deus, porque eu estava entendendo. Eu não. Eu pedi, mas é aquela coisa do reformado. Sim. Deus coloca a fé. Com certeza. Né? A Lídia, que estava ali escutando Paulo falar, e Deus colocou a fé no coração dela, e foi isso que aconteceu comigo. Porque eu me arrastei chorando, sem entender, no meio do dia, lavando louça, e eu me arrastei chorando lá para casa da missionária. Eu falei, eu quero voltar para Deus, né? E eu contei isso. Eu falei, gente, porque o meu livre-arbítrio eu usei até uma expressão meio chula, né? Eu não quero isso pra mim, porque eu só fiz coisa errada com ele. Eu não quero isso pra mim. E aí foi quando eu ouvi por primeira vez a expressão, nossa, você é calve. E a partir daí até, pastor Euclides brincava e me chamavam de calve. Porque na concepção deles, essa questão, né, da predestinação e tal, então, tipo assim, eu já me via ali, né, como uma calvinista sem saber. E foi muito interessante, né? Então, eu queria fazer esse adendo aqui, porque, né, foi dentro do Instituto Sim. que eu entendi essas questões, né? Não vamos entrar aqui, nos aprofundar na predestinação, Sim. eleição e tal. Mas, voltando um pouquinho na sua fala, a partir daí, a gente já começa a entender alguns problemas hoje, né? Eu olho o sincretismo como algo muito preocupante. E esse sincretismo, ele já vem de décadas, né? Sempre existiu esse sincretismo, Sempre né? existiu. E a gente começa a esbarrar com alguns problemas hoje para as igrejas. E eu falo isso porque eu converso com muitas mulheres. Eu sou cristã, tal. Nossa, que bênção. Que igreja você frequenta? Então, faz 6 anos que eu não vou na igreja, porque é isso, porque é aquilo e tal. E são todos argumentos válidos.
São argumentos Uhum. que pensam, mas assim, não há um entendimento ali de que você precisa estar dentro de uma comunidade de fé saudável, que busca a Bíblia. E eu quero que você traga um pouquinho para a gente aí essa realidade brasileira hoje, das igrejas em geral, Sim, né, porque a eclésia, eu acompanho desde a formação, é uma igreja que, eh, você preza muito o ensino, você sim, preza muito o estudo bíblico, e isso é poucas igrejas hoje que têm uma escola sim. bíblica. Bom, isso é um problema que está se agravando cada vez mais, e eu posso, pela minha experiência, dar alguns motivos. E por que eu falo da minha experiência? Porque hoje, eh, nós estamos hoje chegando a 100 membros na nossa comunidade. E todas essas pessoas, a grande maioria, posso dizer com toda certeza que 80% da igreja, hoje é formada por pessoas que vieram do neopentecostalismo. E é um pouco disso que eu estava falando aqui agora, né. Toda essa Esses problemas dentro do meio pentecostal, esses cultos, sendo conduzidos dessa maneira, no final, gera para as pessoas uma uma expectativa que ela não é atendida, e gera frustração. Nós temos 2 problemas, né, dentro de um culto antropocêntrico, dentro de um culto, onde não é trabalhado os 5 solas, como eu disse. Primeiro que as expectativas acabam sendo frustradas. Só um adendo, tá? Antropocêntrico é o homem no centro. Isso. As expectativas são frustradas porque são tantas a granel, assim, ó, vai caindo do céu promessas e mais promessas e mais promessas, e as pessoas vão pegando ali, pegando. Deus fala? Claro que Deus fala. Como eu disse, eu sou pentecostal, isso significa que eu acredito na continuidade dos dons. Porém, gente, Deus ele fala, e a forma como Deus fala, ela é totalmente clara. Não tem aquele negócio, será que Deus falou? Será que é isso? Será que... Quando Deus fala, você sabe que Deus falou. E por as pessoas não terem senso crítico de analisar o que está sendo falado, o que está sendo sentido ali quando está sendo falado, as pessoas só recebem e cria uma expectativa que ela não é atendida. E as pessoas se frustram e saem da igreja e não querem mais se envolver com a igreja, não querem mais. Não é à toa que o movimento chamado Desigrejados, ele continua crescendo, ele continua aí a todo vapor. Um outro motivo que as pessoas acabam se decepcionando também com a instituição, né? Vamos separar bem aqui, porque uma coisa é a Igreja de Cristo, outra coisa é a instituição do CNPJ. Uma coisa que também decepciona as pessoas é quando dentro de uma comunidade as pessoas se tornam uma engrenagem, uma ferramenta de trabalho, e as pessoas só são vistas pelo que elas podem fazer. Um sistema, uma máquina que para funcionar precisa de gente ali toda hora e tal, e quando o pastor ele perde a mão disso, a igreja ela se torna uma igreja muito ativista, uma igreja muito opressiva, uma igreja que as pessoas elas não têm tempo para a família, para o trabalho, para o lazer, para nada, é só igreja, 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 e as pessoas acabam se frustrando também, porque quando colocam o cansaço, a ideia do cansaço não é aceita. E as pessoas se frustram, adoecem, também saem desse ambiente. E tem as pessoas que realmente. E tem as questões também das imposições, você está debaixo da minha autoridade, debaixo da minha bênção, Isso. não É. você. Eu, Tem, eu, tem lesado as pessoas isso, hein? eu recebi vários tipos de membros lá na Eclésia. Eu recebi membros que, para ir para a praia, tinha que ligar para o líder e pedir autorização. Eu recebi membros que foram consagrados ao cargo de evangelista só para poder servir na mesa do apóstolo. Só por isso, não foram consagrados para exercer cuidado por pessoas. Para chegar E aí, poderoso. exatamente, quando as pessoas se deparam com o ensino, quando as pessoas chegam dentro de uma sala de teologia, e aí isso é confrontado, as pessoas elas acabam se decepcionando, né? As pessoas acabam, poxa, ou quando elas aprendem de qualquer outra forma. Hoje, com a ascensão das redes sociais, YouTube e tudo, as pessoas vão ali e aprendem, ouve um Hernandes, ouve um Nicodemos, ouve um Jonas Madureira, ouve uma pessoa ali lúcida na palavra, o conhecimento está aí, a pessoa ela
Abre os olhos. Ó, já é um conselho para Exatamente. você que está nessa situação aí, né? Sim. De decepção, de frustração. Aí a pessoa, ela abre os olhos. E aí só pode ter dois resultados. Ou ela vai para o caminho certo, procura uma igreja bíblica, uma igreja que enxergue ela como pessoa, que valorize a família dela, que ensine a palavra de Deus e tenha compromisso com a verdade, ou ela simplesmente para. E aí vai agora a minha palavra para os que param. O que a Bíblia nos ensina? Que nós não podemos deixar de congregar. O escritor aos Hebreus ele é bem claro em relação a isso, que congregar é muito importante. E aí está o ponto aqui. Claro que as pessoas vão ouvir, né? As pessoas vão ouvir aí agora e falar, tá, mas esse congregar não tem nada a ver com o templo. Concordo. Congregar não tem nada a ver com o templo. Congregar é estar junto com pessoas. Só que hoje o local aonde nós temos mais conforto e liberdade para se ajuntar em grupo é no templo. Eu não vou aqui mentir e dizer que o templo ele é a melhor coisa, que o templo ele é obrigatório, que o templo... Não. A gente já viveu a pandemia, a gente teve que fazer reunião de oração pelo Zoom. Exatamente. O templo, mas ele o ajuntamento, né? Sim, o templo ele é importante, mas ele não é essencial. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou fundar a minha igreja, Mateus 16, Pedro, ó, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou fundar a minha igreja. Com toda certeza, Jesus não estava pensando em templo, paredes, microfone e CNPJ. Tanto é que o Espírito desceu ali em Atos 2, os discípulos começaram a pregar, e do século I até o século IV, eles não tinham templos. A Bíblia diz que eles se ajuntavam nas casas, que eles nas catacumbas, eles se ajuntavam nos desertos, eles se reuniam em todo lugar que eles conseguiam se reunir, e ali estava uma igreja. Para quem não sabe, só uma informação histórica. Os primeiros templos cristãos, muita gente não sabe como surgiu os primeiros templos. Uma curiosidade. Conte-nos. Olha só, hoje nós temos templos que são aqueles modelos tradicionais de chapeuzinho de casa, sabe? E nós temos os templos católicos que eles têm toda aquela ornamentação, aquela arquitetura e tal. Isso é explicado na história. Do século I até o século IV, a igreja, os discípulos de Cristo, eles não tinham um templo para chamar de meu templo, minha igreja. Tanto é que, se vocês lerem lá em Atos 2, os discípulos seguiam os ensinamentos de Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, só que eles continuavam cumprindo suas obrigações judaicas no templo antes dele ser destruído. Só pararam depois que foi destruído no ano 70. Mas quase 400 anos, quase 4 séculos, eles não tinham um templo. Até que a igreja, ela vai ali se amparar, não sei se não é a palavra amparar, vai ter ali uma junção da igreja com o império, a igreja cristã vai ser agora considerada a igreja matriz do Império Romano, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, mas e aí? Vão se ajuntar onde agora que o Império está endossando, apoiando a causa, né, entre aspas, apoiando ali a causa do Evangelho? Onde que eles vão se reunir? Vai continuar se reunindo nas catacumbas, nas praças? Não. Os romanos eles tinham basílicas, onde eles se reuniam para suas reuniões políticas, tomadas de decisões, tinham as basílicas romanas. Foi os primeiros templos cristãos utilizados, consagrados para serem ali o local de ajuntamento. Ou seja, a igreja foi muito bem sem templo durante 400 anos. E aí, se a gente pegar ali, nossa, gente, é tanto assunto, pega ali os judeus, eles tinham sinagogas. Uhum. Mas não é esse conceito de templo. Não. Era um lugar que eles se reuniam para ler. E não era qualquer pessoa que entrava? Sim. Fala um pouquinho. Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é interessante é dizer que nós estamos falando de templo aqui, e os templos são muito mais antigos do que a gente pode imaginar. O templo, ele é um elemento da religião. E a religião, ela é muito mais antiga do que o próprio povo de Israel. Então, quando a gente pega a Bíblia, a nossa leitura, se a gente não tem ali uma base teológica, o que a gente pensa?
que o povo inicial, que tudo começa a partir de Israel, como se não tivesse uma história para trás. Quando Deus chama Abraão, todos podem perceber que Deus já chama Abraão dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto de idolatria. Ele estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus mais tarde se tornará a capital da Babilônia. E o que era a Babilônia? A Babilônia era uma nação totalmente religiosa e antiga. As primeiras civilizações, pelo menos até onde a arqueologia consegue comprovar, a primeira civilização é a Suméria, e a Suméria já tinha seus zigurates, que eram os primeiros templos. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando o homem ele vai perdendo a referência de Deus, deixa eu tentar montar isso aqui numa linha temporal. Deus cria Adão, certo? Adão é monoteísta, porque ele está tendo a referência de um único Deus. Ele cai e é expulso do jardim. E eles começam ali a seguir a vida. Procriando, enchendo a terra, começam a viver a vida normalmente. Quanto mais esse povo vai se distanciando do epicentro da verdade, que é de um único Deus, mais eles perdem a referência de um único Deus. Tem uma trilogia, acho que não é nem uma trilogia mais, mas acho que agora são 4 livros do professor, doutor André Heinck, que ele fala sobre os outros da Bíblia. E muito do que eu estou falando, muito do que eu estou falando aqui tem nesses livros. Quando o Adão ele peca e cai e o mundo vai se desenvolvendo, quanto mais as pessoas se afastam do epicentro, mais elas vão perdendo a referência de Deus. E aí o que acontece? Quando se perde a referência de Deus, abre um espaço para tudo ser Deus. Então a pessoa ali, nas primeiras civilizações, plantava uma semente, caiu uma semente no chão, dava comida. Nossa, Deus da Ele não sabia como que aquilo tinha gerado um alimento para ele. Ele não sabia, então a terra é Deus, porque me dá comida. Ele não tinha explicação para aquilo. O ser humano sempre busca, exato. Né? Ele olhava para o sol, nossa, como algo tão grande está ali durante o dia. Então o sol se torna Deus, a lua se torna Deus. Pode perceber que todos os deuses das primeiras civilizações estão relacionados à experiência que o ser humano tinha com o inexplicável. Por que a água era considerada Deus? Porque a água era essencial para a vida. Então tudo se torna Deus. Por quê? Porque eles perdem a referência do único Deus. E é desta maneira que a gente chega lá em Gênesis, no capítulo 12, com um povo politeísta, que já perdeu a referência de Deus. E o que Deus está fazendo? Abraão, vem cá. Vou te trazer para a formação de um povo, ok? Que se perderam, perderam a referência do único Deus que sou eu. Exatamente. E você vai dar início a uma grande nação, ok? De um plano que já está feito antes mesmo da fundação do mundo, mas que você vai fazer parte dele aqui e vai ser figura importante. Abraão, Isaac, Jacó, junto com José e os filhos descem para o Egito, são escravos, Moisés. Quando Deus chama Moisés, leva para o deserto, o que Deus dá? Um templo. E Deus não está, Moisés, vou te dar um negócio inédito. Vou te dar um templo. Não. Eles já conheciam de templo, e já existia religião. E se tem religião, já tem sacerdote. Se tem religião, já tem lei. Se tem religião, já tem templo e já tem elementos religiosos. E como Deus ele vai falar sempre na linguagem que o homem pode entender, Deus vai lá e ele não pega uma coisa inédita. Fala, vem aqui, vou dar um templo para vocês. A diferença é que esse templo aqui vai adorar um único Deus. Então tudo no templo vai ser sobre um único Deus. E assim a gente vai. Essa tenda móvel, que é o tabernáculo, se torna templo de Salomão. Esse templo é destruído, depois ele é reconstruído, passa por vários e vários problemas. Quando chega no Novo Testamento, Herodes, ele amplia esse templo e no ano 70 esse templo é destruído. E aí, do ano 70 até o 4º século, ninguém tem templo. Os romanos que chegam a falar, agora vocês pode se juntar aqui nas basílicas. Você perguntou da sinagoga. Durante o cativeiro babilônico, quando no ano 506, o Nabucodonosor II ele invade Judá e ele leva o povo em 3 levas para dentro da Babilônia. Lá eles não têm templo, lá eles não têm nada relacionado ao modelo de culto que eles tinham. Então o que eles fazem? Eles fazem sinagogas para que eles continuem meditando na lei, para que eles continuem comunicando a lei, para que a lei não se perca no meio de um povo que está crescendo. Foram 70 anos de cativeiro, 49 eles foram libertos e depois demorou mais um tempo até que eles voltem completamente. Então foram 70 anos de cativeiro. E eles tinham essa referência
da lei através das sinagogas. E as sinagogas foram até o Novo Testamento. E, como eu disse aqui, quando nós chegamos no quarto século, não tem mais templo. O que que eles fazem? Vamos para as sinagogas, ou vamos para as basílicas. Agora, olha só que interessante. A gente falou de reforma, né? Quando chega no século XIII, todas as pessoas que conheciam o verdadeiro evangelho, eles já estavam saturados e revoltados com a forma como a Igreja Católica conduzia a liturgia religiosa. E aqui não dá tempo de a gente falar sobre tudo, mas vocês sabem, a maioria vai conhecer sobre a bula papal, sobre as indulgências, sobre tudo o que a Igreja Católica construiu durante Pague todo uma esse tempo. moedinha e tenha a sua salvação. Exatamente. Salvação por obras, resumindo, né? A salvação do século IV, ela, que era por graça, vai se perdendo e século III se torna salvação por obras. E aí começa a existir os pré-reformadores, Pedro Valdo, começa a surgir ali as primeiras vozes, John Hus, até chegar em Lutero. Aqui a referência nós temos aqui os templos cristãos já, que são as basílicas. Quando você vai lá na Praça da Sé, por que que lá na Praça da Sé você entra lá dentro? E eu aconselho todos entrarem ali. Muito. Você olha para aquele negócio e fala, como que isso foi construído? Acústica, tudo assim Toda a Igreja Católica tem arquitetura romana por conta disso. Eu gosto de entrar com o Thales, às vezes a gente vai... Exato. Aí quando a gente chega no século XV, existe a reforma. Nós vamos romper com esse sistema. Só que eles rompem com o sistema, mas olham para isso e falam, pera um pouco. E agora? Vamos romper com o sistema, mas o templo é uma ideia boa. O templo, ele serve para o ajuntamento, ele serve para que a gente possa aqui ensinar, treinar. Comunhão, né? Ok, tudo bem, vamos continuar com o templo. Mas não teremos mais templos com arquitetura romana. Como uma forma também de se revoltar inteiramente contra o movimento católico, eles vão ter templos, mas agora os templos vão ser no formato de casa. Se vocês pegarem do século XV em diante, todo templo que vem do movimento reformado é formatinho de casa. Por quê? Porque era uma forma de se voltar contra o modelo de templo da Igreja Católica. E aí agora é só história e evolução. Daqui a pouco vai crescendo, agora é parede preta, luz e tudo mais. Daí é tudo... Por que eu estou contando tudo isso daqui? Porque é o seguinte, o templo não é algo que Deus falou, vai lá e o templo foi destruído no ano 70, Deus vai lá e fala assim, constrói um templo para vocês aí. Não. O templo, ele nunca fez parte da salvação, ele nunca foi importante para a salvação, porque as pessoas precisam entender que salvação está relacionado à sua fé em Deus, ao seu relacionamento com Deus. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus ele ensina assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus, mas todos que fazem a vontade do Pai. Perceba, salvação não está relacionada a templo, não está relacionada a denominação, está relacionada a fazer a vontade do Pai, como resultado do que está acontecendo aqui dentro. A resposta lá para a mulher lá samaritana, né? Encontrarei os adoradores. Isso. Que o adorem. Exato. Isso aí também daria mais uma hora de podcast aqui. Então é o seguinte, o que eu quero dizer? O templo, ele é importante, mas ele não é essencial. E aí nós estávamos falando dos desigrejados. Se eu falar para os desigrejados assim, vocês precisam estar num templo, senão vocês não são igreja? Não posso falar isso. Porque a história tá aí. O templo não é algo que a Bíblia está mandando ter templo, não. Só que o templo, ele é o local onde hoje nós podemos cumprir a palavra de Deus de congregar. Se alguém congregar numa praça, se reunir ali 50 pessoas, está sendo bíblico. Mas por quanto tempo a pessoa vai ficar se reunindo nessa praça sem que ela tenha problemas? Se a pessoa se reunir numa casa, e eu já comecei um movimento assim, já tive essa experiência de começar um movimento numa casa e foi crescendo, e eu não queria formar uma igreja. Daqui a pouco o negócio cresceu de tal forma e eu não querendo formar igreja, eu tive que parar. Por quê? Porque não tem como você amparar todo mundo dentro de uma casa, porque na medida que a comunidade cresce, você precisa falar a linguagem das crianças, das mulheres, dos homens, dos idosos, você precisa amparar a comunidade em toda a linguagem que é necessária para eles. E acomodar também. E como que você faz? Você vai reservar sua casa? Segunda vamos falar com as mulheres, terça com os homens. E a sua casa vira uma igreja. Então assim, para os meus irmãos desigrejados, porque eu não considero não irmãos,
o templo ele não é importante para a nossa salvação, mas ele é importante para que nós possamos cumprir um princípio bíblico que é o de congregar. Então, se você se decepcionou com o neopentecostalismo, se você se frustrou com alguma promessa que não se cumpriu, se você se decepcionou com pastores corruptos, charlatões, se você se decepcionou com a instituição e você está dizendo, não preciso mais do templo, eu sei que a decepção dói, mas você precisa do templo no formato de sociedade que nós vivemos. Por quê? Porque no formato de sociedade que nós vivemos, nenhum órgão, nenhuma instituição, nada vai conseguir amparar a comunidade de fé tão bem quanto um templo cristão. Nutrir, né, a comunhão dos santos, o ajuntamento, a gente encontra muitas referências. E hoje, na sociedade em que a gente está, é o meio, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Não sei nem quanto tempo a gente ainda tem. Ixi, a gente vai falando mas para vocês entendem, né? Porque a pessoa precisa dar aula, né? Porque E eu tenho um problema, eu não consigo explicar nada sem contexto. Não consigo dar um corte seco aqui. Né? Você comentou aqui uma fala, e aí eu vou pegar o gancho disso, a experiência com o inexplicável. Que aí eles criavam os deuses. Uhum. Cara, e esses extraterrestres aí malucos, hein? Como que a gente explica isso? À luz da palavra de Deus. Porque assim, eu me abstenho muitas vezes de falar, porque eu sou um pouco radical, né? Para mim, eu sou muito preto no branco. Acho que eu fui muito só meu pai, assim, né? Eu tenho uma coisa do meu pai. Então, ou é ou não é? É sim ou não? Sim. Sabe, o meio termo para mim muitas vezes é um pouco desgastante. Então eu me abstenho de muitas conversas, porque hoje eu preciso me aprofundar um pouco mais, né? Mas aí eu tenho uma expressão, porque aí meu marido ele ainda brinca, você viu, apareceu lá uns cientistas, não sei o que e tal, para você é tudo demônio, né? Eu falei, pode ser, mas é mais provável que seja. Mas enfim, eu sei que não é tão simplista assim, mas eu sou muito. Se a Bíblia não me dá respaldo, é o presbiteriano, né, gente? Até onde a Bíblia vai, eu vou. A partir daí, não tá. E aí eu traz um pouco aí para a gente de esclarecimento, porque estão surgindo conversas nas mesas, e eu vejo muitas mulheres, né, que eu tenho conversado, não, mas assim, é uma expressão muito espanhola, né, de eu não creio em brujas, pero que elas ai, ou seja, eu não acredito, mas que tem, sabe? Então, dá uma clareza aí para nós, por favor. Vamos lá. Eu também vou nesse mesmo segmento, que é onde a Bíblia se cala, eu me calo. E assim, eu já li a Bíblia algumas vezes. E claro que não é porque você leu a Bíblia inteira que você agora tem todas as informações. Porque ler a Bíblia não é o suficiente. Ler a Bíblia tem todo um processo de interpretação. Então não adianta ler a Bíblia 12 vezes e você não interpretar correto. Mas assim, dentro das minhas leituras, das minhas interpretações, não vi nada que tenha respaldo com vida fora deste planeta. Agora, eu vou tirar aqui o crachá de professor de teologia e aí eu vou falar como curioso que eu sou, tá? Eu não digo que tenha vida em outro planeta, eu não digo que... esses dias eu estava numa mesa, por exemplo, e a gente estava falando sobre isso, exatamente, é o tema, né, da atualidade em muitas mesas, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Será que não tem algo aí fora e tal? Aí a gente precisa separar alguns pontos, para a gente ser bem claro, e também não ficar criando ou dando muito ibope, gastando muita energia com algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, as pessoas querem porque querem que seja. Primeiro ponto. Para que exista vida fora do planeta, e essa vida se comunique com o nosso, chegue até aqui, precisa ser uma civilização extremamente desenvolvida, um nível de tecnologia e de conhecimento que ultrapasse muito o nosso. Por quê? Nós estamos dentro de um planeta que a gente tem dificuldade de subir e sair da nossa atmosfera, é uma dificuldade enorme, e também temos dificuldade de descer.
O oceano, por exemplo, tá aqui, ó, perto de nós, né? Eu moro no pé da Anchieta. Você desce quantos metros já? Desço, já tô tem no BO? oceano, exatamente. E se eu desço 3, 4 metros, meu ouvido já começa a ter problemas. E nós não temos tecnologia para conhecer o fundo do oceano. Então, como que nós vamos querer saber com todo conhecimento e exatidão o que existe fora? Não sabemos. O que nós sabemos até agora? Que tudo é muito grande. O criador disso aí entra na questão da se a pessoa é ateu ou não, se é criacionista ou evolucionista. Eu sou criacionista, então eu creio que Deus, né? E aí o criacionismo também se divide, né? E na verdade, desculpa te cortar, mas vou trazer aqui e já solto e sair correndo. Eu alguns estudos que eu fiz, tem um tal de David Crowder aí, acho que é esse o nome, gente, eu com o inglês sou péssima, que o cara lá atrás, umas décadas atrás, ele criou lá a Bíblia satânica e tal e tal. E alguns desenhinhos que ele tem lá, gente, é o ET, sabe? E aí eu fico meio assim, né? Eu sou muito cética em algumas coisas, eu falo, peraí, mas assim, se ele tá ali inserido em uma coisa maligna, eu já. Mas é isso. Continue aí sua linha de raciocínio. Eu vou voltar nisso que você acabou de falar. Mas como eu estava dizendo o seguinte, o criacionismo ele se divide também, né? Porque tem o criacionismo, que é aquela pessoa que acredita que tem uma mente inteligente por trás de tudo, porque ele olha para o nosso sistema solar, ele olha para o universo com bilhões de galáxias. É o designer inteligente. Exatamente. Tá. O design inteligente, ele é sim, tem uma divisão ali entre cristãos e não cristãos, ok. Mas qual que é o ponto? Tem pessoas que acreditam que tem uma mente inteligente por trás de tudo. Porque quando ele olha para o universo e para tudo que é necessário para que exista vida aqui, ele fala, é impossível isso ser do acaso. Né? A gente tem um escudo que impede que o nosso planeta seja bombardeado por asteroides, meteoros e tudo mais, que é Júpiter. Um grande planeta que está ali como um escudo para nós. Só por isso a gente já começa a pensar sobre algumas coisas. E aí tem todos uns estudos aí que eu não vou entrar na área porque sou leigo nisso, mas tem a distância da Terra para a Lua, que mexe nas ondas do mar ali, mexe no limite do oceano. Tem a distância do Sol, se fosse mais distante a gente congelaria. Hoje a gente morria queimado. Tudo isso faz com que a pessoa tenha que ter muito mais fé para crer que não tem um criador, do que a pessoa tem que ter muita fé que não tem um criador para isso. Aí, por outro lado, você olha para tudo isso e você também começa a ficar assim, poxa, mas se é tão grande, se são bilhões e bilhões de galáxias e tudo mais, por que Deus fez essa imensidão e só colocou essa poeirinha aqui chamado... Porque diante de todo o universo, o planeta Terra é uma poeirinha. Então, por que Deus só fez isso daqui e nessa imensidão toda? Então, isso levanta também muitas questões, né? Mas a gente vai ter que se conter com as informações que temos, até onde sabemos, cientificamente e biblicamente, até o momento não tem. Não tem vida. E acho que se tem também não vai ferir o evangelho. Não. Não vai mudar em nada a minha fé ou deixar de... Agora, qual que é o ponto? As pessoas, elas têm muita facilidade de acreditar em coisas. No inexplicável. No inexplicável. Lembra do ET de Varginha? Qualquer luz que as pessoas veem aí, não, olha, tal... Tudo que até hoje, foi colocado, teve explicação científica. Tudo. Até hoje, tudo teve explicação científica. Em algum momento, exato. Então, assim, a gente não precisa ficar muito paranoico com essas coisas, porque pelo menos tecnologia para isso, conhecimento para isso, a gente tem, que é explicar essas coisas que acontecem. Fenômenos que acontecem, por exemplo, no céu, refração de luz que acaba fazendo com que as pessoas vejam coisas, luzes e tudo mais, enfim. A última agora era de uma pessoa que estava numa montanha e ele viu umas luzes lá no fundo e aí ele falava, olha, aquelas luzes não existiam ali. Quando vai ver, era uma chácara que estava com as luzes acesas. Nossa, aquilo não veio, ó. Então, meu Deus. Bom, viu? Passou. Acabou já? Estamos finalizando. Poxa vida. Não acredito. Pois é, tem que voltar. Cada tema que a gente falou aqui, daria pra gente falar mais 1 hora. Mas, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos.
Pastor Marcelo, ele está retomando projetos, né, Isso. de aulas, de institutos. Ele tem metodologias assim muito fantásticas, muito aplicáveis à vida. Vou deixar a arroba dele aqui, vou deixar aí todos os trabalhos que ele tem desenvolvido. Ele celebra casamentos também, então se você quer essa lucidez aqui celebrando seu casamento, vale a pena, né? Entre em contato, vou deixar tudo aqui para vocês. E até nesses últimos minutos que nós temos aqui, eu quero que você deixe suas considerações finais, que você traga aí algum. Acho que hoje eu peço para você mesmo uma palavra de ânimo e de conforto, porque tá difícil a vida, né? Bom, primeiramente, Tá desafiante. primeiramente, se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, vocês viram que aqui a gente não consegue em uma hora falar de tudo, a gente vai picotando aqui alguns temas, mas eu estava parado, né, eu não estava lecionando aulas de teologia por conta do meu trabalho secular, e agora eu estou numa nova fase da minha vida onde eu vou dedicar 100% do meu tempo, da minha vida a isso. Então eu estou montando novas grades, tá para surgir agora no mês de agosto um curso sobre pregação e interpretação bíblica. Então, eu estou retomando as aulas de teologia, onde a gente consegue trabalhar muitos outros temas como esse aqui, de uma maneira mais, pelo menos mais calma, né? Pelo menos mais detalhada, onde você vai crescer muito. Então, a minha página lá no Instagram é @omarcelovicente. A gente vai postar ali alguns conteúdos. E uma das coisas aqui que a gente falou e que é muito importante é sobre essas frustrações que as pessoas têm com a instituição. Então eu queria só deixar uma palavra aqui de esperança. Na nossa igreja, o tema desse mês é esperança. Não. E a esperança é uma coisa que precisa nortear todas as áreas da nossa vida. Então, para você que está em casa, você está frustrado com uma igreja, você está frustrado com um pastor, você está desacreditado com as promessas e tudo mais, existem igrejas sérias, igrejas bíblicas, que te ensina exatamente como é a vida no Evangelho. E a vida no Evangelho é mais simples do que você imagina. Você não precisa querer sair voando por aí porque Deus não criou você para ser anjo. Você não precisa querer viver no sobrenatural todo momento porque Deus ele te criou com um corpo para você viver no mundo físico com o pé no chão. O Evangelho ele é mais simples do que isso. E quando você entende a simplicidade do Evangelho, você não se decepciona da forma como você se decepcionou com tantas igrejas, com tantas mentiras, com tantos escândalos. Existem igrejas que querem fazer um trabalho sério e ensinar o que de fato é a verdade, o que é o Evangelho. E que promove essa comunhão sadia, que é a proposta de Jesus na comunidade de fé. Tá bom? Então, minha palavra de esperança para você é: procure uma igreja assim, próximo da tua casa. Eu sei que é difícil achar, Vai visitando. mas você vai achar, porque tem muitas igrejas boas ainda que têm compromisso com a verdade. Vai orando e visitando. É isso aí. E se encontra, com certeza. Deus abençoe. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o arroba do pastor, o arroba da comunidade. Vou deixar até a trilogia dos livros que ele comentou, tá bom? E vocês divulguem, se fez sentido isso aqui para você, compartilha com outras pessoas, né? Vamos levar essas clarezas, essa lucidez aí para outras pessoas, tá bom? Mulheres, homens, crianças, o importante é disseminar. Deus abençoe. Voltamos no nosso próximo, já vai ser sobre empreendedorismo, já vamos falar um pouquinho mais de negócios, né? Porque é isso, né? Em tudo que fazer, tudo que fizer, passa para a glória de Deus. Isso aí. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Obrigado.